Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Business Connection by IBREI. Sou a Kemi Soide IBREI e neste programa estaremos sempre trazendo economistas, empresários e autoridades especializadas em países da Ásia. Você vai conhecer também o panorama geral sobre os países asiáticos e as suas relações bilaterais com o Brasil, vislumbrar novas possibilidades de negócios entre o Brasil e a Ásia e também ficar por dentro das dicas de etiqueta no mundo dos negócios nos países asiáticos. No episódio de hoje, vamos conversar com mais dois especialistas de muito respeito sobre assuntos do Japão. Com certeza, se você aprecia a cultura japonesa, você já tem escutado falar na Japan Foundation ou na Aliança Cultural Brasil-Japão. E alguém se lembra quando tivemos a Semana Cultural do Centenário da Imigração Japonesa em São Paulo? Talvez no Do Cultural ou ainda no blog Jojoscope e na revista Hashtag? Estamos aqui com o Sr. Jo Takahashi, a pessoa responsável pela arte, cultura, curadoria e produtor de todos esses grandes projetos e ainda autor do livro Izakaya. Agora, aposto que vocês também já viram alguns noticiários na TV abordando países asiáticos, onde há sempre um especialista convidado. Nós, aqui da Asian TV, também convidamos ele, o professor, mestre e doutor em Ciências Políticas e também coordenador acadêmico do Centro Brasileiro de Estudos de Negócios Internacionais e Diplomacia Corporativa da ESPM, professor Alexandre Uehara, que também possui uma vasta experiência em pesquisas em assuntos políticos, econômicos e de relações internacionais com diversos países asiáticos. Eu me lembro, inclusive, professor, de nos conhecermos na Feira do Empreendedor do Sebrae, lá onde o IBREI estava responsável pela Arena Internacional da Feira. É uma honra enorme ter vocês dois em nosso programa, professor Alexandre Uehara e Sr. Jo Takahashi. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço. Prazer enorme estar aqui. Obrigado também, Kemi-san, IBREI. Prazer enorme conhecer essa iniciativa de vocês. Então agora vamos às perguntas. O Japão, ele, como todos sabem, já sofreu bastante com esse cancelamento das Olimpíadas no ano passado, devido ao Covid, e isso impactou profundamente a economia do país. Então, eu gostaria de escutar, Sr. Jo Takahashi, a sua visão cultural e social sobre essa situação. O cancelamento das Olimpíadas de Tóquio realmente teve um impacto muito grande, não só economicamente, mas moralmente. Os japoneses ficaram realmente bastante abalados e, como a gente estava conversando, né, com o professor Alexandre um pouco antes, né, de começar o programa, Tóquio tinha tudo para fazer uma Olimpíada perfeita. A organização tinha elaborado um plano de metas, né, onde essa Olimpíada de Tóquio seria um exemplo, uma referência como um grande evento de sustentabilidade. E para isso, eles começaram as obras dos estádios com bastante antecedência, mas com um ritmo bastante acelerado, tanto que 4 anos antes, ou seja, durante a realização das Olimpíadas do Rio de Janeiro, muitos estádios já estavam prontos lá em Tóquio, né? Pronto já para receber a Olimpíada de 2020. O cancelamento realmente aconteceu no ano passado, foi em março, exatamente nesse mês do ano passado. Eu estive lá durante a pandemia, foi uma coisa muito estranha, Alexandre, porque uma semana depois que nós chegamos no Japão, as portas se fecharam, ou seja, não entrava mais turistas estrangeiros. Nós somos um dos últimos a chegar no Japão. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entrava mais. Uhum. E nessa situação, nós ficamos 2 meses lá no Japão, no momento de isolamento, né? Prestamos a nossa solidariedade
lá e acompanhamos todo esse desenrolar do cancelamento da Olimpíada de Tóquio. Foi frustrante. Eu podia complementar uma coisinha em relação a essa frustração. O Sr. Jô estava dizendo em relação a toda a preparação que o Japão teve. E o Japão tinha um interesse muito grande de projetar o Japão, assim como foi em 64, em que ele mostrou a tecnologia, mostrou o Shinkansen, mostrou o Japão novo, moderno. Foi a primeira Olimpíada transmitida, né, via satélite, foi as Olimpíadas de Tóquio. E agora o Japão, de novo, queria recolocar o Japão numa posição de destaque, né, em tecnologia, em sustentabilidade, como o Sr. Jô falou. Os pódios lá foram utilizados materiais recicláveis, as medalhas foram feitas com resíduos eletroeletrônicos. Então, houve todo um processo de preocupação mesmo para colocar, olha, o Japão hoje está muito amigável em relação ao meio ambiente. E, em função desse adiamento, acabou frustrando, né? Não que já acabou, porque dá para fazer ainda, havendo as Olimpíadas este ano, mas havia todo o impacto naquele momento que foi frustrado pelo adiamento em 2020. Com certeza houve muita frustração, mas felizmente vamos ter as Olimpíadas, né, esse ano, mas realmente o Japão teve aí muitas grandes perdas em todos os sentidos, mas sem dúvida é uma situação bastante delicada. E então, professor Uehara, o senhor é sempre muito requisitado aqui no Brasil sobre a sua visão em assuntos da economia e relacionados à Ásia, né? Eu gostaria que o senhor compartilhasse com a gente sobre esse impacto do cancelamento das Olimpíadas do Japão. Isso, então, como eu vinha falando, um dos aspectos importantes, eu poderia destacar pelo menos dois aqui. Um é desse político-diplomático, né? Toda a expectativa que o Japão tinha de projetar o Japão e não conseguir, né, ter feito no ano passado. E o segundo ponto, que aí também tem a ver com o aspecto de política internacional, diplomacia, é que o Japão, com esse adiamento, foi a primeira vez que um país adiou 2 vezes as Olimpíadas. Teve as Olimpíadas de 1940, que o Japão teve que cancelar em função da guerra, né? E teve outros cancelamentos, por exemplo, 1916, o de Berlim, e de 44 em Londres, que também foram em função de guerras, né? E o Japão acabou sendo o primeiro país a ter o cancelamento, o adiamento, no caso do ano passado, das Olimpíadas. Então, isso tem um impacto, né? E para o japonês, para o Japão em particular, né, nós temos aí, sabemos que eles são muito preocupados com a perfeição, né? Como o senhor já estava falando, da Takahashi, eles prepararam realmente para ser uma coisa perfeita. Os japoneses realmente têm essa preocupação. E esse adiamento, esse atraso, acabou fazendo com que houvesse uma frustração muito grande. Então, esse é um aspecto. O segundo é o aspecto econômico, né? Como também já vimos falando, há um impacto econômico importante, todo investimento que foi feito e que, neste momento, está em suspensão, né? Pelo adiamento das Olimpíadas. Bom, pois é, eu acredito que muitas pessoas e muitos países estão sofrendo com toda essa consequência da economia e realmente a situação é bastante complicada. E, bom, agora eu acho que o senhor Jô Takahashi gostaria de fazer uma pergunta, né, para o senhor, para o professor Alexandre. Na verdade, assim, uma pergunta que em desenvolvimento o que o professor Alexandre nos comentou aqui sobre a perfeição, né, dos japoneses. Essa convicção, né, de perseguir a perfeição é uma característica realmente muito forte, né, no povo japonês, principalmente quando eles organizam, né, um evento, né, um projeto, tipo assim, nada tem que dar errado. Então, muitas vezes a gente sente que quando a coisa dá errada, a rigidez dessa perfeição ela acaba se partindo de uma forma muito brusca, muito violenta, né? E os japoneses eles não estão preparados para um plano B, né? Com mais flexibilidade, com mais criatividade, né? Professor Alexandre, como é que você vê isso? A minha sincera opinião é de que realmente o comitê organizador das Olimpíadas e mesmo o próprio governo japonês, ele está meio sem rumo nesse momento, né? Apesar de, assim, vamos fazer a Olimpíada de qualquer jeito, né?
mas assim, aquela rigidez da perfeição, né, ela acaba travando outras alternativas, né, que poderiam estar sendo desenvolvidas nesse momento. O que você acha, professor? Não, concordo plenamente, né? A gente que conhece e trabalha um pouco com os japoneses, a gente admira muito por essa perfeição, mas de fato o imprevisto não é algo que se lida muito bem no Japão. Eu diria que para piorar a situação no caso das Olimpíadas, é o imprevisto o tempo todo, né? Porque você tem desde o ano passado um adiamento que você não sabe o quando e o quanto vai se adiar, e nós tivemos adiamento com a imprevisibilidade de, bom, vai acontecer ou não vai acontecer. Então, isso realmente é muito difícil dentro de uma cultura japonesa. No Brasil, a gente está muito acostumado, né? Aqui, as coisas, a gente marca reunião atrás, a pessoa vem depois, chega e tal, e a gente vai lidando com isso com uma certa flexibilidade. Mas para a cultura japonesa, a ideia da perfeição, e é o ethos, né, mesmo do país, né? Então, isso dificulta muito até mesmo esse ajuste que às vezes é necessário, que está sendo necessário para a cultura e para o governo japonês. Concordo. Muito obrigada pela resposta. Realmente, o Japão ele tem essa questão mais rígida mesmo, comparada com os países asiáticos, ainda mais com o Brasil. Mas, professor, eu também tenho mais uma pergunta agora em relação à economia, né? Com a confirmação das Olimpíadas esse ano, como é que fica essa situação econômica do Japão e também em relação aos atletas também brasileiros? O aspecto econômico é um dos aspectos que aparece com uma grande preocupação, dado que já pelo fato de termos aí a pandemia, por si só, já teve um impacto negativo importante na economia mundial, né? Mas também está tendo impacto sobre a economia japonesa. E, de novo, o Japão não é que este ano está com uma situação complicada, não. Desde os anos 90, o Japão vem com uma economia complicada, com um crescimento muito baixo, e até havia uma expectativa de que, com o evento das Olimpíadas, isso desse um empurrãozinho na economia no ano de 2020. E foi o contrário, quer dizer, o fato de você ter tido investimento e não acontecer as Olimpíadas, isso já foi um prejuízo importante. Estima-se que só com este adiamento, o prejuízo, né, já foi algo em torno de 2 bilhões, né, de dólares. Tá? É um impacto importante. E agora fica com as expectativas para este ano. Quer dizer, sem os turistas e sem os espectadores, né, sem as pessoas que vão assistir os jogos, de novo, já amplia novamente o prejuízo, e se estima que, com a ausência de público, talvez isso gire em torno de uns 13 bilhões de dólares de prejuízo pela falta de turismo, da venda de souvenirs, dos hotéis e tudo mais, né? Então, é muito grande o número do prejuízo, né? E os investidores, a frustração toda. Então, diante disso, eu creio que, assim, até por toda essa pressão econômica, as Olimpíadas deverão acontecer mesmo, né, no meio deste ano, em junho, porque foi feito um grande investimento, como o senhor João mencionou. 4 anos antes das Olimpíadas, eles já estavam investindo. Então, imagina toda a expectativa de retorno desse investimento e que, de repente, foi frustrado. Por outro lado, aí, pensando agora nos atletas, né, também a gente viu que no ano passado houve muitos atletas que foram muito favoráveis ao adiamento, né, por questão da saúde, segurança, incerteza. Mas para este ano, mesmo com todas as incertezas que ainda persistem, a gente vê que muitos atletas querem que aconteça também, né, porque foram investimentos de 4 anos. Alguns atletas ou fazem as Olimpíadas este ano ou não fazem, passam da idade, né, perdem a capacidade de poder concorrer de fato uma medalha de ouro. Então, também existe um investimento por parte dos atletas, e a gente pensa no caso do Brasil em específico, em muitos países em desenvolvimento, que assim não é fácil você se preparar, né? Tem investimento pessoal, investimento do investidor, de quem acaba fazendo patrocínio. Então, de fato, é um impacto bastante significativo, importante, e para algumas pessoas assim, é uma chance última em função da idade, do patrocínio e coisas do tipo. Então, realizar as Olimpíadas nesse sentido, eu creio que é importante também. Foi anteontem, né, que foi divulgado pela governadora Yuriko Koike e a presidente, né, do Comitê Olímpico do Japão, Sera Hashimoto, que essa Olimpíada iria acontecer, mas sem o público externo, né, exterior. Então, esse impacto, né, cai diretamente nas agências de turismo. Agências de turismo são as grandes impactadas, né, nessa resolução. E depois,
toda a cadeia de turismo, né? Hotéis, redes de hotéis, né, do Japão investiram desde 2018 na readequação dos seus quartos, né, fazendo com que eles se preparassem para as Olimpíadas. Essa reforma, todo esse investimento, né, serviu para quê? Né? Então, na verdade, não é só o prejuízo daquilo que não vai entrar, mas prejuízo também do investimento que já foi feito, né, para se adequar às Olimpíadas e que não vai ter retorno. Né? Pelo menos a médio prazo, não se vê nenhuma possibilidade desses hotéis, né, por exemplo, conseguirem recuperar esse investimento. Né? É realmente assim bastante trágico. Isso tem um efeito cascata, né, professor Alexandre? Eu acho que esses prejuízos, esses impactos, eles começam a alcançar outros negócios, né, a partir do turismo, a partir da hotelaria. Então... E o investimento foi feito, a gente está pensando aqui em grandes empresas, né, como hotéis e empresas de turismo, mas também por pessoas particulares. Eu me lembro que eu fui também em 2018 ao Japão, e lá nesse plano de preparação, os taxistas estavam se preparando, eles estavam investindo para aprender inglês, ou se comunicar. Então, as lojas, né, alguns vendedores ali fazendo investimento. Então, o investimento vai dessas pessoas ali, particulares, até os grandes empreendimentos. Né? Então, realmente, o impacto é bastante significativo. Eu acredito também que esses dois fatores que vocês mencionaram, que é o tempo, né? O tempo de preparação, esses 4 anos, o tempo para a próxima Olimpíadas também, são coisas que não tem como resgatar, infelizmente, né? Então, com certeza isso está sendo bastante oneroso, mas agora, Sr. Takahashi, pegando aqui o gancho em relação ao o que foi mencionado sobre os hotéis e tudo mais, talvez muitas pessoas não saibam que aqui no Brasil nós temos a maior comunidade de japoneses fora do Japão. Então, existiu para essa Olimpíadas uma expectativa muito grande em relação ao turismo, a movimentação de toda essa cadeia de hotéis, turismos, e, enfim, tanto aqui no Brasil como no Japão. Então, como que ficou essa situação? O senhor poderia explicar um pouquinho e compartilhar com a gente, por favor? O sonho de visitar a terra dos pais, dos avós, né? Isso realmente vai ter que ser prorrogado, né? Adiado para uma outra ocasião, e não vai ser esse ano. Infelizmente, eu acho que as pessoas que já compraram os ingressos, né, eles vão ter que esperar um ressarcimento, que não vai ser 100%, né, professor Alexandre? Realmente, assim, é uma cadeia, né? E, na verdade, pelo que eu vi, pelo que eu li entre ontem e hoje, ninguém quer se responsabilizar muito, né, por essa devolução, né? E o próprio Comitê Olímpico está falando, né, que a responsabilidade é das agências de turismo que já venderam os ingressos. Mas, assim, a agência de turismo não tem condições, né, de ressarcir sem ter uma garantia dos realizadores. É uma situação realmente bastante difícil. Não sei, não tenho um número, né, a quantidade de pessoas, né, que iriam para o Japão, seja ano passado, seja esse ano, né, para fazer uma visita aos familiares, né, que moram no Japão, ou aproveitar as Olimpíadas, né, para conhecer o Japão, mas infelizmente isso realmente não vai ser mais possível. A única coisa simbólica, né, que o Japão está mostrando agora é que a corrida da tocha olímpica, né, que vai começar na semana que vem, vai partir de Fukushima, onde aconteceu o terremoto e o maremoto em 2011, né? Então, 10 anos atrás. Então, tem esse significado simbólico, né, de reerguer uma nação a partir de uma catástrofe. Mas, enfim, até esse lado simbólico, né, ele está enfraquecido nesse momento, né, porque o Japão enfrenta mais uma pandemia, né, então, de modo que
as coisas parece que não melhoram, né? Não existe uma expectativa, né, de esperança. Infelizmente, é essa a situação que eu vejo nesse momento. Acredito que muitas pessoas tenham ficado surpresas até com essas informações que vocês estão trazendo, porque quando a gente fala em cancelamento de Olimpíadas, às vezes as pessoas não têm essa noção do quantas pessoas e vidas foram afetadas, tanto diretamente como indiretamente, né? Realmente é bem complicado. Mas, agora continuando, professor Alexandre, aqui nesse canal nós abordamos sobre países asiáticos e quando a gente fala sobre a Ásia, um dos países mais conhecidos é o Japão. Mas quando a gente fala sobre negócios, muitos empresários também sabem que o Japão é um dos países de mais difícil entrada. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa dificuldade nos negócios com o Japão. De fato, o Japão é um mercado muito competitivo. É um mercado que tem Bom, os japoneses eles são exigentes em relação àquilo que eles oferecem, mas também são exigentes naquilo que eles recebem. Então, o produto para ser entregue ao japonês no mercado consumidor tem que ser perfeito também, né? Tem que ter uma muito boa qualidade. Diante disso, é um mercado, nesse sentido, difícil se ingressar. Mas, por outro lado, eu vejo que, neste momento, e eu tenho visto, acompanhado um pouco do ambiente de negócio no Japão, é muito curioso, porque abriu uma janela de oportunidade para o Brasil. E qual é essa janela de oportunidade? Até recentemente, a gente sabe que, no Japão, as relações elas são muito pessoais também, né? Assim, apesar de muitas vezes a imagem no Brasil falar que o japonês é frio, não, mas a relação mesmo de negócios tem aquele contato no escritório, mas depois tem um contato pessoal, de conhecer, de ter confiança na pessoa. E isso muitas vezes exigia que o brasileiro, o empresário brasileiro, fosse até o Japão e se apresentasse, não só o produto, mas ele, né, pessoalmente. O que aconteceu com a pandemia é que agora isso ficou proibido, porque ninguém consegue viajar mais pelo mundo. E tem um vídeo, né, de uma organização japonesa que é JETRO, que mostra um pouco isso, que diz assim, olha, agora o empresário japonês está tendo que se adaptar a isso, né? Como é que está sendo feito? Bom, todo mundo está conversando pela telinha aqui, pela videoconferência, né? É assim que está sendo negociado, porque ninguém pode entrar ou sair dos países. E isso abriu uma grande janela de oportunidade. O que eu tenho dito para os empresários no Brasil é que antes, para chegar ao Japão, tinha que se viajar, né, 24, 30 horas para chegar lá, enquanto os asiáticos estavam ali do lado, 2 horas, 1 hora e pouco chegavam. Agora, a distância do Brasil ao Japão é uma videoconferência. É você sentar na cadeira, abrir o computador e conversar com os japoneses, lá, os empresários japoneses. É a mesma distância que os chineses têm, né, que os coreanos têm, que estão ali na Ásia, e nós também, né? Então, eu creio que, nesse sentido, abrir uma oportunidade para a gente poder colocar diante dos empresários do mercado japonês coisas que a gente não conseguia, porque nós tínhamos que ir até lá. O que a gente não pode fazer é ficar com o nosso computador, com a nossa telinha fechada. Temos que abrir a telinha e falar, olha, estamos aqui, temos coisas para te apresentar, né? E aí sim, tem a ver com a qualidade, com tudo mais, mas temos que fazer isso. Eu acho que tem uma janela de oportunidade importante para a gente poder aproveitar neste momento. Muito esclarecedor, é nada como um expert falando sobre o assunto. Muito obrigada pela resposta, professor. Agora, para os nossos 2 convidados, quais seriam as suas opiniões e as perspectivas no setor de cada um relacionando o Brasil com o Japão? Por favor, poderiam compartilhar? Jojo, por favor. Bem, na minha área, eu atuo no tripé arte, cultura e gastronomia. Por sorte, nós temos uma posição bastante privilegiada no Japão com relação à cultura brasileira lá no Japão, por incrível que pareça, especialmente na área da música. O mercado musical brasileiro, ele tem uma posição extremamente privilegiada no Japão, né? E não só de lançamentos recentes, mas especialmente música instrumental e também a bossa nova, que continua existindo lá no Japão. Aqui não existe mais, virou coisa do passado, e no Japão a bossa nova ainda é uma expressão viva, bastante tocada, e a gente nota isso quando a gente vai para o Japão e entra no hotel, entra numa loja, sempre está tocando alguma música brasileira.
No começo eu achava que era proposital, né, que era uma homenagem que estavam fazendo para a gente, né, que chegou do Brasil, mas não era nada disso. A música brasileira ela já faz parte, né, da trilha sonora de vários estabelecimentos. Os japoneses eles têm um carinho muito especial, né, pela cultura brasileira. Eu acho que até muito mais do que os brasileiros, né, com relação à cultura tradicional, ao folclore brasileiro, né? Por exemplo, capoeira, né? São coisas que são praticadas lá no Japão, né? Tanto que teve um campeonato, né, de capoeira internacional, né? E o vencedor foi uma criança japonesa. Então, eu acho que esse fator faz com que os brasileiros possam estar um pouco mais animados, né, em levar a cultura brasileira para o Japão, porque lá tem mercado, né, muito mais do que de lá para cá. Né? Quando a gente fala em cultura japonesa no Brasil, ele fica muito restrito aos festivais do Japão, aos festivais que a comunidade japonesa realiza, né? E, na verdade, esses festivais eles são muito fechados, né? Ele não tem uma reverberação nacional, né? Ele não chega a congregar a sociedade brasileira, né? E lá no Japão, não. A cultura brasileira, ela está no povo, né? Então, isso é uma coisa bacana. Com relação à gastronomia, eu diria também a mesma coisa. Eu acho que tem um nicho, sim, lá no Japão, de entrar a gastronomia brasileira, né, com mais coragem, né, e não ficar naquele protótipo churrascaria, né, comida baiana, né, mas assim, levar um pouco mais, né, da comida natural do Brasil, né, e os ingredientes, os insumos brasileiros. Afinal de contas, o Japão é um dos maiores consumidores de café do mundo, né, e um dos maiores consumidores de café brasileiro, né, inclusive, né. Isso data de 1930, né, quando os japoneses começaram a tomar café, e um dos primeiros parceiros nessa empreitada foi o café brasileiro, né, de modo que essa história ela ainda vive, permanece e está muito maior, né, de modo que eu acho que tem mercado assim. Olha, tem um empresário e artista, claro, o Maurício de Souza. O Maurício de Souza, ele assim, ele é muito empenhado, né, com relação ao mercado japonês, tá levando muita coisa do Brasil, Guaraná, né, por exemplo, tá levando panetone, que mais? Ai, não sei, tem pão de queijo, né, da Turma da Mônica. Então, eu acho que os empresários têm que ter essa visão, né, com relação ao mercado japonês, né? É um mercado bastante acolhedor, né? E não só por conta da comunidade brasileira, né, que mora no Japão. Não sei quantos são agora, professor Alexandre, mas eu chuto algo em torno de 200 mil pessoas que moram lá, mas isso é muito pequeno, né, para configurar um mercado. Mas dentro do Japão, a curiosidade e o acolhimento com relação às novidades brasileiras, eu acho que sempre tem espaço, né? Agora, de lá para cá, as coisas são realmente muito mais complicadas por conta da taxação, dos impostos, né? Então, recentemente, eu estive acompanhando uma negociação que a Getro, né, que o professor Alexandre falou agora, né, está trazendo, né, de saquês do sul do Japão, né, da região de Kyushu, mas a gente acaba esbarrando o que na taxação, né? E um saquê que custa lá no Japão 2.000 ienes, né? Isso equivale a aproximadamente o que $20, né? Daria o que R$ 100. Aqui vai estar custando 500, R$ 600, né? Então, e não é por causa do produto em si, mas é por causa realmente da taxação de impostos, né? Porque é bebida alcoólica, porque é isso, porque é aquilo, e fica 6, 7, 8 vezes mais caro, né? Aí o produto japonês acaba virando um produto assim de difícil alcance, né? E um saquê, que seria uma bebida muito popular, você encontra no supermercado, né? E aqui é vendido em lojas especializadas, né? Então, é complicado, né, essa equação. Verdade. Sim, eu gostaria. Tá gravando? Desculpa.
Eu gostaria só de fazer aqui compartilhar, na verdade, uma pequena experiência em relação à cultura que o senhor Joe Takahashi mencionou aqui sobre a bossa nova, tudo. Eu fui bolsista, né, depois da faculdade, recebi uma bolsa pela província. E durante a faculdade, como eu estudei numa faculdade de artes, a parte de design, eu tive muito contato com todos os artistas dessa parte cultural também. E era engraçado que eles vieram muito me apresentar a bossa nova, como o senhor mencionou. E eu fiquei até um pouco assim, sem graça, porque naquela época era estudante, eu só escutava K-pop, K-pop, J-pop, mas eu quase não conhecia as músicas brasileiras, sendo brasileira. Então, assim, realmente, capoeira, eles tinham uma curiosidade enorme sobre capoeira. Então, realmente, imagina, isso já faz alguns bons anos atrás. Então, realmente, eu presenciei isso e eu queria só compartilhar isso com vocês, porque... Isso confirma, né, o seu testemunho é um testemunho vivo, né, de que realmente isso é verdade. Olha, os grandes shows, né, do João Gilberto foram no Japão, em Tóquio, né? Reuniu assim, algo em torno de 5.000 pessoas. É uma escala muito maior, né, do que os shows que o João Gilberto apresentou aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Num dos shows, acho que foi em 2006, Alexandre, ele foi ovacionado durante 26 minutos. Sabe o que é isso? Acho que parece que só Maria Callas, né, a pianista, a cantora, né, de ópera, né, ela conseguiu essa ovação. Né? 26 minutos, plateia em pé, batendo palmas para o João Gilberto. Né? João Gilberto agradecendo, ele ficou o tempo todo quieto, olhando para baixo, imóvel durante 26 minutos. Tanto que em um determinado momento, o produtor do show, ele entrou no palco e foi lá mexer no João Gilberto para ver se ele estava bem, né? Aí o João Gilberto falou, vai para lá, né, que estou recebendo. Né? Enfim, assim, em 2008 também ele fez grandes concertos em Tóquio, em Shibuya, e foram os últimos concertos da vida dele. Ele ia fazer em 2010 também, se não me engano, mas ele estava muito doente, ele cancelou. Mas aí o público ficou realmente bastante frustrado. Era um público que tinha comprado o ingresso há um ano, tinha reservado o hotel. Enfim, pessoas que se preparavam, de novo, né, o perfeccionismo aí, né, agora como espectador, né, de se preparar para receber João Gilberto, né? Então, esse carinho, essa paixão vem de onde, né? É uma coisa muito engraçada, não é por causa dos imigrantes que estão aqui, não. É realmente pela cultura brasileira, cultura de raiz, né? Então, deixa o imigrante de lado. O imigrante já contribuiu, né, tal, né, historicamente, né, para o desenvolvimento da nação, mas, assim, culturalmente, o Japão está olhando diretamente o Brasil. Né? Então, acho que de alguma forma, eu acho que o brasileiro também tem que acordar um pouco, né, e dar o retorno, né, de acolher o Japão, não só pelo lado dos imigrantes, né, falar, eu tenho amigos, amigos Niseis, Sanseis, né, não é isso, vamos olhar o Japão diretamente. Verdade. Aí, complementando um pouco, começando por aí, a meu comentário, de fato, da mesma forma que a gente vê o Japão consumindo, no bom sentido, até da Bossa Nova, eu vejo nas relações que a gente vem estudando com o Japão, que o Japão, ele realmente tem uma relação com o Brasil. E o Brasil passivamente aceita essa relação. Né? Então, a Bossa Nova é um exemplo disso. E quando a gente fala de produtos também, a gente vai falar da soja, do café e outras coisas, é porque o Japão precisa, eles querem, eles vêm aqui, compram e sabem que no Brasil é bom e levam para lá.
né? Agora, fala, puxa, qual é a oportunidade do Brasil? Quais as perspectivas, né? Bom, as perspectivas são, bom, o que o Japão olha para o Brasil e fala, puxa, isso aqui é legal, eu vou levar. Porque do lado brasileiro, muitas vezes a gente vê uma passividade, um conformismo e fala, puxa, né, o Japão é difícil, e a gente acaba não mostrando para os japoneses o que poderíamos estar apresentando e ser um grande mercado. Neste caso, especificamente, comparando também, no caso da Bossa Nova, né, como o senhor da Caixa falou, o João Gilberto faz um show para 5 mil pessoas, né, e mostra qual é o mercado que tem para o que é um produto brasileiro, que é a Bossa Nova, né, e eu vou pegar o outro lado, bem assim, trivial do dia a dia, que eu costumo utilizar, que é a manga brasileira, que a gente gastou 25 anos para exportar a manga para o Japão, né, lá no Japão, de repente, você vende uma manga por 400 ienes, 500 ienes uma manga, se você converter em dólares hoje, vai dar quase R$30 uma manga, né? E a gente demorou 30 anos para vender. Imagina se tivesse vendido a manga, né, a esse valor, $5 uma manga, durante 30 anos. Né? O Brasil teria passado para a segunda economia mundial, no lugar da China, sei lá. Né? Então, veja quantas oportunidades a gente perdeu, estamos perdendo pelo fato de termos essa passividade. Então, na relação com o Japão, eu creio que a nossa perspectiva será tanto melhor quanto mais proativo nós formos, de maneira geral, né? O Brasil de maneira geral em todos os seus segmentos. Eu acho que isso é um ponto importante. E, para finalizar esse comentário, assim, se a gente olhar para a Ásia, hoje é a região que mais cresce do mundo. O Japão está dentro dessa região. O Japão tem relações importantes com os países ali. Semana passada, o primeiro-ministro Suga fez uma declaração para o Vietnã, dizendo que ele está pensando em refazer as suas cadeias de fornecimento para não ficar tão dependente da China. E aí, de novo, uma oportunidade para o Brasil, né? O Brasil poderia ingressar nessa redistribuição das cadeias de suprimento que está sendo feito no mundo, porque todos os países estão repensando aí as suas relações. E, de novo, o Brasil tem que se colocar, né? Não ficar esperando que alguém venha aqui pedir para o Brasil, né, por favor, para o Brasil. Não, vamos lá proativamente, vamos tentar fazer. Eu acho que oportunidades estão aparecendo, né? Negociações de um acordo de integração econômica com o Japão. O Japão fez lá agora, né, vários, né? O TPP, o RCP, então tem acordos que estão sendo feitos. E o Brasil, né, só uma estatística assim, de 2000 a 2021, o Japão tem 18 acordos internacionais de integração econômica. E o Japão começou a negociar em 2000. O Brasil teve o primeiro acordo, né, negociado, que é a chamada AULAC, em 1960. De 1960 até 2021, o Brasil tem 9 acordos em andamento. E aí eu começo a brincar agora para dizer quem é que demora para tomar uma decisão. Né? O japonês, você fala, o japonês demora para tomar uma decisão. O Brasil está aqui desde 1960 para ter 9 acordos. O Japão de 2000 a 2020, 2021 agora, né? Nós estamos com 18 acordos. Né? Foram muito mais rápidos, são muito mais ágeis, estão fazendo as coisas e a gente está parado. Então, nem isso a gente pode dizer, que o japonês é devagar para tomar decisão. Eles tomaram decisões rápidas, fizeram 2 acordos importantes com os países do TPP, do Transpacífico, e agora com os países asiáticos, que a China também está dentro. Então, acho que a gente tem que olhar para o mundo e ver que o mundo está mudando, os japoneses estão muito mais rápidos, os japoneses estão aí, como eu falei, pela telinha, e se a gente não se mexer, né, a gente é que está sendo muito demorado para tomar decisão. Fantástico. Nossa, muito obrigada. Acredito que todos os telespectadores que estão aqui, eles gostaram muito de saber sobre essas palavras e essas experiências e essas informações que vocês dois especialistas trouxeram para o nosso programa. Então, eu quero agradecer muito, primeiramente, a presença de vocês aqui, mais uma vez, e muito obrigada por compartilhar todas essas informações conosco. Obrigado, eu que agradeço. Quero agradecer mais uma vez pela presença do Sr. Joe Takahashi e do professor Alexandre Uehara nesse nosso programa. Hoje abordamos um pouco sobre os aspectos econômicos e sobre as questões das Olimpíadas de Tóquio. Espero que você tenha gostado do nosso programa e do conteúdo que trouxemos. Se você gostou, convido você a nos acompanhar em nossas redes sociais, compartilhe com seus amigos e ajude-nos também a divulgar a cultura asiática no mundo dos negócios. Nos vemos na semana que vem. Até lá!